O mercado de criptomoedas vive momentos difíceis. Uma das maiores corretoras dos Estados Unidos, a FTX, simplesmente quebrou, fazendo sumir o dinheiro de milhares de investidores. O jovem presidente da empresa foi afastado do cargo e está sob investigação. Vamos ver. O colapso repentino da plataforma digital FTX está assombrando o mercado de criptoativos e vem ganhando cada vez mais destaque. Poucas horas após a exchange pedir proteção contra a falência, a situação que já estava complicada piorou dramaticamente. Em um dos últimos movimentos, a FTX alegou ter sido hackeada, depois que milhões de dólares em ativos foram desviados das carteiras. Ainda não se sabe a quantidade exata de dinheiro desviado, mas o site CoinDesk, especializado em Bitcoin e moedas digitais, estipula que o valor ultrapassa os 600 milhões de dólares. Além de alegar ataque hacker, a plataforma pediu aos clientes que excluam os aplicativos dos celulares. Enquanto isso, muitos donos de carteiras FTX relataram saldos zerados nas carteiras FTX.com e FTX US. O CoinDesk informou que alguns membros da comunidade de criptomoedas desconfiam que os fundos podem ter sido retirados por alguém do círculo interno do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried. Segundo informações da agência Reuters, Bankman-Fried transferiu secretamente 10 bilhões de dólares da plataforma para uma empresa comercial pertencente a ele. Por sua vez, o empresário diz que não fez a transferência de forma secreta e que tudo foi fruto de rotulagem interna confusa e má interpretação. Para explicar melhor todo esse problema, hoje nós temos a presença de Arthur Igreja. Vamos falar um pouco sobre essa questão da FTX. Pois é, essa quebra da FTX lança ainda mais desconfiança sobre as criptomoedas, né? Vamos lá falar um pouquinho com o Arthur Igreja? Arthur Igreja, boa noite. Seja bem-vindo novamente ao nosso Olhar Digital News. Olá, boa noite. Boa noite, Arthur. Arthur, vamos começar falando sobre esse caso, esse escândalo, não é? Da FTX, que pegou muita gente de surpresa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que realmente aconteceu. Olha, o que aconteceu é que a empresa, ela tinha uma série de recursos, né? Então, estamos falando aí de mais de 50 bilhões de dólares investidos por mais de 3 milhões de pessoas que confiavam na marca, né? A marca usava de muitas celebridades, então Gisele Bündchen fez anúncio para a FTX, o Tom Brady, o Lewis Hamilton, eles patrocinavam, por exemplo, a equipe de Fórmula 1 da Mercedes, eles davam nome ao estádio do Miami Heat na NBA, então era uma empresa que usava essas conexões para transmitir confiabilidade. Só que no final das contas eles usavam esse dinheiro que as pessoas investiam e acreditavam que estavam sob guarda deles, para fazer outros investimentos, porque afinal de contas existiam 130 empresas e alguns desses investimentos eram absurdamente arriscados e não deram certo. Então, o que aconteceu foi que vazou um documento mostrando que a empresa estava insolvente, ou seja, se as pessoas fossem sacar o dinheiro, ela não ia ter o dinheiro para dar de volta. E foi exatamente o que aconteceu. Então, a chamada corrida aos saques, algo muito parecido com o que aconteceu em 29, no grande crash da Bolsa Americana e também em 2008. Então, estão chamando aí a FTX de os novos Lehman Brothers. Nossa, mas que coisa impressionante, né? Ainda mais com os nomes famosos ali endossando a operação, imagino eu que deve ter levado muita gente. Agora, Arthur, você considera esse um dos maiores escândalos corporativos dessa década? Eu diria que é o maior escândalo até agora, só que nós temos que lembrar que a década está só começando, né? Então, espero que seja o maior, porque afinal de contas, eles tinham sob custódia 50 bilhões, mas a queda no mercado de criptomoedas foi devastadora. Então, estima-se que o prejuízo total desse tsunami até agora seja de 200 bilhões de dólares. Nossa,
Impressionante. Agora, inclusive, temos informações de que até o Elon Musk estava também envolvido nisso. Quais seriam os reflexos desse problema para as empresas de Elon Musk, SpaceX, a Tesla, enfim? Olha, o Elon Musk, estima-se que ele tinha investimentos na FTX, então ele soltou uma nota essa semana falando que o dinheiro vai ficar mais curto. Então ele falou que isso pode impactar os investimentos dele, né? E também tem um boato de que quando a empresa estava entrando em colapso absoluto, que ela precisava ser salva por alguém, uma outra exchange, que é a Binance, que é a maior do mundo, olhou os números e disse não. Na verdade, é ali que começou o colapso. E eles também tentaram pedir ajuda para o Elon Musk, pedindo 3 bilhões de dólares, e ele negou o investimento. Então, isso está no mundo dos boatos, mas o rumor é esse, que ele não quis salvar a empresa e que ele teve um prejuízo bastante grande e que isso pode impactar os novos capítulos aí, principalmente do Twitter, que demanda investimentos novos, né? Agora, Arthur, essa notícia realmente abala muito, não é, os segmentos, o setor aí das criptomoedas. O que a gente pode esperar do mercado de criptomoedas depois dessa quebra da FTX? Olha, acho que podemos esperar duas coisas. No curtíssimo prazo, muita turbulência, muita desconfiança em relação também às outras exchanges, empresas que fazem um trabalho parecido com o que a FTX fazia até então. Os preços devem ficar oscilando muito, então deve ter gente apostando que isso é a mínima do mercado e começando a comprar, e muitas pessoas ainda se desesperando mais e fazendo saques, fazendo vendas. Além disso, deve começar uma discussão muito pesada sobre regulamentação, porque, só para lembrar, a FTX, o fundador dela foi o segundo maior doador das eleições americanas, e ele estava tentando passar uma série de medidas no Congresso americano para deixar a coisa ainda mais solta. Então, agora deve vir uma discussão pesada sobre essas doações de campanha, o lobby e a necessidade de proteger os investidores. Agora, Arthur, alguma informação sobre como o mercado se comporta em situações como essa, a FTX quebrando, os investidores ficam como nessa situação? Quando o assunto é criptomoedas, eles ficam muito menos protegidos. Então, é nesse momento que as pessoas lembram, né? Toda vez que algum ativo mais arriscado entra em colapso, é nesse momento que as pessoas lembram da importância da diversificação e também da proteção do seu capital. Então, quer dizer, quando tudo está dando certo, fica fácil falar que o grande esquema é investir na bolsa ou investir em criptomoedas. E quando vem o colapso, é que as pessoas tentam lembrar que elas têm que pedir ajuda para alguém. E no caso das criptomoedas, não tem para quem pedir ajuda. Então, por isso que eu volto a falar da regulamentação. Ou seja, quando tudo está subindo, foi o que aconteceu com os derivativos lá na crise de 2008, todo mundo falava que investir com segurança era uma grande bobagem e que a pessoa estava ficando fora da festa. É exatamente o que está se repetindo agora, e historicamente é o que sempre acontece com as bolhas. Pois é, tá aí. Vamos acompanhando essa história bem de perto. Qualquer novidade, Arthur Igreja, por favor, esteja aqui conosco para ajudar as pessoas a entenderem aí esse mercado, como ele vai se comportar. Muito obrigada, tenha uma boa noite. Obrigado igualmente, até a próxima. Até a próxima, Arthur. Pois é, pessoal, realmente essa notícia pegou muita gente de surpresa e realmente os números são gigantescos, impressionante. Vamos acompanhando essa história bem de perto, fiquem ligados no olhardigital.com.br, todas as novidades vão estar sempre por lá.